Jogador homegrown ou homegrown player. O que seria isso? Nós estamos em tempo de transferências, essa época de janela de transferências, esse papo sempre volta nos nossos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que seria um jogador homegrown? Salve, meus queridos amigos! Tudo bem com você? Espero que você esteja maravilhosamente bem. Estamos aqui mais uma vez nos Caminhantes. Hoje mais uma estreia, a estreia do nosso background, da nossa música de background, nossa música de vinheta para os nossos vídeos de pré-jogo e também esses aqui, que são vídeos especiais, porque o Caminhantes News segue com aquele tema lá, antigo do Superstar Soccer, que muita gente gosta, mas aqui nós vamos manter esta vinheta. Eu quero pedir para você que tá aí até agora, que ainda não fez, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, aquilo tudo que você sabe que nos ajuda a manter o Caminhantes vivo e grande, como sempre. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui, mas vamos ao que interessa. O que significa homegrown player? O que significa o jogador homegrown? O que significa jogador caseiro? O que é isso? Do que a gente fala tanto nessas épocas de janela de transferência? Sempre pinta essa dúvida e a gente está aqui hoje para esclarecer de uma vez por todas um vídeo definitivo que vai servir para vários e vários anos aí, toda vez que você tiver com essa dúvida nas redes sociais ou nessa época de janela de transferência, é só voltar aqui e conferir esse vídeo, tá bom? Vamos lá, homegrown player, vamos começar do começo, né? A Premier League tem um grande número de investimentos, não é segredo para ninguém. É muito investimento, investimento externo, investimento dos donos, etc. E a própria Premier League, na verdade, a Federação Inglesa, buscando, né, proteger os jogadores formados na própria Inglaterra e também impactar muito isso, né, na disponibilidade de jogadores para a seleção inglesa, inclusive está dando resultado, né, nós vamos falar sobre isso mais para frente, criou essa regra homegrown player. Detalhe que a gente tem que dizer aqui que é uma regra para a Inglaterra e País de Gales. E por que você está falando isso, Nilo? Isso vai ser importante, daqui a pouco você vai entender. O que significa dizer que um jogador é homegrown? Vamos lá, o conceito inicial do que é um jogador homegrown. Por definição, um jogador homegrown é um jogador de qualquer nacionalidade, preste bem atenção, de qualquer nacionalidade que passou pelo menos 3 temporadas inteiras treinando em um clube profissional inglês ou galês antes dos 21 anos. Se antes dos 21 anos ele passou um período treinando pelo menos 3 temporadas completas em um time inglês ou galês, ele é considerado para a Premier League, para a Federação Inglesa, né, a Football Association, um jogador homegrown. Vou dar um exemplo para vocês de por que eu quis dizer qualquer nacionalidade. Um exemplo que vale para os dois lados, tá? Por exemplo, o jogador Héctor Bellerin, que jogou no Arsenal, ele é espanhol, hoje ele joga no Betis, coloquei uma foto dele no Arsenal, porque vocês vão identificar melhor, vocês que acompanham aqui a Premier League. Ele é espanhol, mas ele chegou ao Arsenal com 16 anos de idade. 16 anos de idade. Então ele é considerado um jogador formado na Inglaterra, portanto, ele está dentro dessa regra de jogador homegrown, ele não é considerado um estrangeiro, né? Por outro lado, nós temos um jogador inglês, que é o Eric Dier. Também, hoje ele tá no Bayern de Munique, ele é inglês e tá ali com a foto do Tottenham. Por quê? Quando ele jogava no Tottenham, ele era considerado estrangeiro, porque ele passou dos 7 aos 20 anos de idade morando em Portugal. Então ele foi formado e revelado pelo Sporting Clube de Lisboa, né? Eu não sei se é exatamente assim que se chama, mas acho que é isso mesmo. Essa é uma informação muito útil para você, que o Sporting não sei como é que ele se chama, mas... e com isso ele era considerado estrangeiro, porque ele chegou, ele não foi formado, não cumpriu, não chegou antes dos 21 anos na base de um clube inglês. Então ele no Tottenham, ele não atendia a regra do homegrown, ele não era considerado um homegrown player, né? E que regra é essa? Nós falamos o conceito de que é um jogador homegrown e vamos dizer agora, basicamente, vamos nos aprofundar mesmo na regra. A regra diz que todo time inglês precisa ter pelo menos 8 jogadores formados na Inglaterra num elenco de 25. Entendeu a matemática? Temos aqui um elenco de 25 jogadores. Dentre eles, 8 necessariamente precisam ser jogadores formados na Inglaterra. Precisam ser esse jogador caseiro, esse homegrown player, esse jogador homegrown. Ou seja, você pode ter no máximo 17 estrangeiros. 8 precisariam ser
homegrown. E aí, em determinado momento, aqui, ali e tal, não sei o que, a Federação Inglesa até pensou em aumentar esse número para 12. Você precisasse ter 12 jogadores ingleses dentro de um elenco de 25. Mas essa ideia foi rechaçada, ainda volta de vez em quando e tal, mas principalmente pelos clubes de menor poder aquisitivo. Porque o que acontece? Um time de maior poder aquisitivo, como os do Big Six, por exemplo, teria condição de chegar e comprar jogadores ingleses. Seja de times menores, seja de que estivessem em outros lugares, sei lá. E lembrando que quando a gente está falando de comprar jogadores ingleses, a gente não está falando exatamente de jogadores novos, falando de jogadores ingleses, que atendem a essa regra. O clube de grande porte, os Big Six, vamos falar especificamente dos Big Six, teriam essa condição de chegar lá e pegar outros times, jogadores ingleses de outros times. Mas o time menor, um Wolverhampton da vida, não estou falando menor de desprezando não, tá, gente? Uma prateleira um pouco abaixo, mesmo o West Ham, vamos lá, Crystal Palace do Textor, né, tão falado no Brasil, Brentford, esses times teriam mais dificuldade de adquirir jogadores ingleses, porque com uma cota maior no elenco, os grandões iriam pegando todos os melhores ingleses e sobrariam só os jogadores de menos capacidade técnica e a distância entre os grandes e os pequenos em termos de poder aquisitivo ia aumentar muito mais, né? Além disso, os clubes ingleses, qual que é uma coisa interessante? Para a Premier League é sempre importante difundir a liga em outros países. E o que acontece quando você diminui os jogadores ingleses, os jogadores estrangeiros dentro dos times importantes? Você tira a possibilidade de ter jogadores que são grandes expoentes, né? Grandes expoentes em outro país. Um grande exemplo desse é o Heung-min Son do Tottenham. Tem ele, a Premier League é muito grande na Ásia, é inegável, por jogadores como Kagawa, que já jogaram. Kagawa era do Borussia Dortmund, né? É o Park, que jogou no Manchester United, o Son, que joga no Tottenham. Isso ajuda a difundir a Premier League. O Salah, que joga no Liverpool, também difunde a Premier League na África. Isso, cara, ajuda muito. Então, você diminuir essa possibilidade de jogadores estrangeiros aumentando o homegrown, também por isso os times foram meio contra. E a Premier League foi muito... A federação quis aumentar para 12, a Premier League foi muito enfática em dizer que 8 estava bom e já é um número excelente de balanceamento entre estrangeiros e inglês, né? E jogadores formados na Inglaterra. E aí, o que a UEFA pensa? Na UEFA funciona do mesmo jeito? Não. Na UEFA não funciona do mesmo jeito. São pequenos detalhes, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Eu vou explicar para você por quê. A UEFA pensa um pouco diferente. A UEFA define os jogadores homegrown como aqueles jogadores, independente da nacionalidade, nesse quesito é a mesma coisa, porém, que são formados por o mesmo clube ou um outro clube do mesmo país. Ou seja, é um cara que foi formado no Liverpool, pode jogar no Manchester City, ainda no mesmo país. Por exemplo, o caso do Cole Palmer. Ele foi formado no City e joga no Chelsea. Esse cara atende homegrown. Porém, como a Inglaterra abrange também o país de Gales, a Premier League, a Football Association abrange também o país de Gales, nós temos casos de jogadores que são formados em outro país e que são aceitos como jogadores caseiros na própria Inglaterra. E aí você está me perguntando, não, Neymar, que coisa maluca, eu vou te dar um exemplo de onde isso acontece. Um exemplo mais um exemplo do Tottenham, nós vamos dar aqui. O exemplo do Ben Davies. O Ben Davies é um cara que ele é formado no país de Gales e atua na Inglaterra. Segundo a regra da Premier League, ele é considerado um jogador caseiro. Mas segundo a regra da UEFA, ele é um jogador estrangeiro. Então, pro Tottenham, quando vai fazer a sua inscrição de elenco, ela vai na Premier League, opa, esse cara aqui preenche, o Ben Davies preenche o papel aqui de jogador caseiro. Já na Champions League, Europa League, Conference League, seja lá onde o Tottenham estiver, esse cara preenche a vaga de jogador estrangeiro, porque ele é de um país diferente da Inglaterra. Ele não é formado na própria Inglaterra, de onde é o Tottenham, né? E aí a gente pode pensar, por que a Premier League tem essa diferença? Porque você pode lembrar aí de times como o Cardiff, o Swansea, que são times galeses que jogam a Premier League. E com isso, seria praticamente impossível para esses caras abrir mão de toda a sua base ali, que seria de jogadores galeses, para pegar só jogadores ingleses. Então abriu-se essa brecha na Premier League, na Football Association, para que esses times possam jogar os campeonatos ingleses, mas ainda assim ter os seus jogadores de bases galeses como jogadores caseiros. A UEFA deixa isso para lá e larga a mão.
o que não impacta tanto para um Cardiff e para um Swansea, porque eles raramente chegam lá, né? Mas enfim, quando chegarem será um problema certamente. E aí, qual que é o impacto do home ground player para os times na prática? Você já percebeu que quando algum inglês é vendido, sempre tem aquele papo de, meu Deus, como que custa esse tanto? Teve tanto aquele papo, né, de quando o Van Dijk foi vendido para o Liverpool, depois o Manchester United vai lá e compra o Maguire. Sim, Harry Maguire. E o Maguire, ele tem o mesmo ou um preço maior do que o Van Dijk. Se eu não me engano, foi maior. O Van Dijk era o zagueiro mais caro na época. O Maguire é vendido depois e é um jogador mais caro do que o Van Dijk. Bate aí as cifras do Van Dijk. E isso se dá muito por esse fato. Porque, ok, você pode muito bem chegar lá e pegar vários meninos da base e colocar ali no seu elenco. Ok, você tem 17 jogadores para ser os seus linhas de frente. Esses aqui vão ser os meus 11 titulares e 6 reservas. Vão ser os meus caras para ser o meu time titular. E aí eu vou colocar aqui vários jogadores da base para ocupar essas 8 vagas aqui de jogador home ground, né? Mas beleza, isso funciona. Mas para você ser um time competitivo, 17 jogadores não é o bastante para um elenco, para um calendário tão puxado como é o calendário inglês. Então é muito melhor você ter jogadores, por exemplo, como Arnold, Palmer, Saka, Maino, Foden, enfim, jogadores assim, para cumprir ali a sua cota de jogador home ground. É muito melhor você ter um jogador que seja home ground e seja de primeira linha do que você ter um jogador home ground que só sirva para ocupar a vaga. Então, quando você vai comprar um Harry Kane, ele é muito mais caro para um time inglês, porque além dele vir com toda a sua capacidade técnica, ele também vem com o selo de jogador home ground, não vai gastar uma vaga de estrangeiro no seu clube. Então, geralmente, existe uma inflação ali para os jogadores ingleses, além da inflação já conhecida para os times de Premier League, que todo mundo sabe que o dinheiro tá lá, então já vende mais caro para a Premier League. Opa, vai vender jogador inglês então? Então muito mais caro. Então quando um Cole Palmer é vendido do City para o Chelsea, é caro. Por isso que tirar um Saka do Arsenal é uma coisa inimaginável para um time da Premier League, porque são duas coisas, jogador excepcional e, além disso, um jogador que também é home ground, né? E aí, vocês podem, até para título de curiosidade, até o Brexit vai muito mais a fundo, impacta um pouco nessa história também. E todos vocês sabem, o Reino Unido saiu da União Europeia e após essa saída aí, os jogadores não britânicos, né, são considerados jogadores estrangeiros. Vamos dizer que no Liverpool, por exemplo, Van Dijk e Szoboszlai são considerados jogadores estrangeiros, coisa que se eles jogassem, por exemplo, na França, eles não seriam, porque dentro da União Europeia, dos países da União Europeia, os jogadores não são considerados extracomunitários, ou estrangeiros, seja lá como você queira. Por isso, tantos casos de jogadores brasileiros que vão correr atrás da sua cidadania italiana, que aí chegam na Itália, ou outros países, Itália, Espanha, França, Alemanha, etc., e não são considerados estrangeiros, não ocupam a vaga de jogadores estrangeiros, porque tem a dupla cidadania, a cidadania italiana, espanhola, portuguesa, ou whatever, o que você preferir. Na Inglaterra, isso já não funciona. Mesmo o cara que vem brasileiro e consegue a cidadania italiana, por exemplo, vai jogar na Inglaterra, ele é um jogador estrangeiro, porque o Reino Unido saiu, né, com o Brexit, saiu da União Europeia em si. Além disso, tem um outro caso também, que aí é um caso que impacta ainda mais, que a FIFA ela tem uma proteção ali para os jogadores menores de idade, que impede que esses jogadores tenham transferências internacionais antes de completar a maioridade. O caso mais próximo aí, que todo mundo tá com ele na mente, é o caso do Endrick, jogador que saiu do Palmeiras para o Real Madrid, assina muito antes, mas espera chegar à maioridade para conseguir ir para o Real Madrid. Isso aconteceria no caso de um time inglês. O Liverpool vai contratar, por exemplo, vamos pegar um jogador muito novo, o Yamal, jogador lá da Espanha. O Liverpool, se ele comprasse o Yamal com 16 anos, ou se comprasse hoje, que ele tem 17 anos, deveria esperar o Yamal completar 18 anos para ele conseguir chegar na Inglaterra, porque é uma transferência internacional, porque a Inglaterra não está dentro da União Europeia. Isso dificulta também. Isso dificulta nessa classe do Brexit, a gente dificultou um pouco também, então é sempre complicado. Vou dar um exemplo para vocês. O Manchester United de 2009 compra o Paul Pogba, que veio da França, né, e tal, com 16 anos de idade. Isso hoje não aconteceria com o Brexit que aconteceu, que a União Europeia, o Reino Unido saiu da União Europeia. Tá certo? Aqui, essa é a melhor e maior e mais completa explicação de home ground player que você vê no YouTube. Então, por isso, deixe já o seu like. Pelo amor de Deus, se inscreva no canal, tudo aquilo que você sabe que acontece.
deixa aí a sua contribuição para o Caminhante ser cada vez mais próspero. E aqui do lado de cá, ó, é do lado de cá mesmo, tem o Pix, se você quiser ajudar o canal com o Pix, tem muita gente ajudando, muito obrigado a todos vocês que ajudam, seja com pouco, seja com muito obrigado mesmo, Caminhantes voltando com tudo, até a próxima. Ah, e fique ligado, esse vídeo foi para deixar essa informação para todo mundo, mas para você que está acompanhando isso em 2024, amanhã vai sair um vídeo falando sobre o Liverpool, o elenco do Liverpool, e que essa informação de home ground impacta muito. Então, se você está aqui em 2024, até amanhã. Se você está aqui vindo de outro tempo, de outra parte da história humana, muito obrigado por estar aqui comigo. Até a próxima. Afinal, aqui você jamais, em tempo algum, caminha sozinho.